Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje a palavra de Deus nos afirma que quem faz a vontade do Pai, quem coloca em prática a palavra de Deus, este é aquele que agrada a Jesus e, por isso, nós podemos dizer, agrada a Deus. Por isso, vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos colocar em prática em nossa vida. Aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa. Mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As outras leituras são do livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de 1 a 6. O Salmo 117, capítulo 1, versículo 8, 9, 19 a 27a. A resposta é o versículo 26a. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. O Senhor vem nos falar, através da sua palavra, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Este entrará no reino dos céus. Por isso nós, que estamos vivendo este caminho com o diário da palavra, devemos mesmo acolher esta palavra, como todas as outras palavras que temos acolhido neste caminho, e colocá-la em prática, pois de nada nos serviria dizer que Jesus é o nosso Senhor, se nós, ouvindo a sua palavra, não a colocássemos em prática. Porque ouvir a palavra do Senhor é conhecer a sua vontade. E conhecer a vontade do Senhor e não praticar é como dizer Senhor, Senhor, mas não nos dá a graça de entrar no reino dos céus. Porque no reino dos céus, como disse Jesus, entra aquele que põe em prática a palavra de Deus, que é, assim por dizer, a sua vontade revelada a nós. Por isso Jesus vem dizer isso. É quem ouve essas minhas palavras e as pratica, que é o homem prudente. E ele então conta para nós uma parábola do homem que construiu a casa na rocha, ou seja, edificada na verdade do Evangelho, na verdade revelada e que foi confiada à Igreja de Jesus Cristo. A Igreja que tem a autoridade de interpretar e de guardar como depósito de fé a palavra de Deus, a doutrina do Evangelho, a doutrina da Igreja e ensiná-la aos homens e mulheres de boa vontade. Esse homem prudente, construindo a casa sobre a rocha, viu a chuva, as enchentes, os ventos, que deram contra a sua casa, mas ela não caiu. É assim, meu irmão, minha irmã, tenha certeza. Se você tem feito esse caminho do diário da palavra e tem colocado em prática a palavra do Senhor, o Senhor não nos afirma que não virão enxurradas, não virão ventos, tempestades contra a nossa casa, contra a nossa fé. Mas ele afirma que estas coisas não podem nos abalar e muito menos podem destruir ou derrubar a casa que nós estamos edificando com a graça de Deus. Porque a nossa casa está construída sobre a rocha. E se nós não fizéssemos isso, ele nos compara, então, àquele homem que ouviu a palavra e não pratica. Ou seja, o diário da palavra é isso.
É ouvir a palavra dia a dia e colocar em prática. Como no caminho do diário, nós devemos ler a palavra, ou seja, ler, escutar a palavra, meditar a palavra, orar com a palavra, até chegar à contemplação. Nós podemos dizer, então, que ouvir a palavra e colocar em prática, eu preciso, no final da meditação, fazer uma pergunta a mim mesmo. O que Deus me pede de mudar? O que a palavra fala para mim, num primeiro momento? O que a palavra fala em si? E no final, o que eu falo para a palavra e o que Deus me pede de mudar? Se eu não fizer isso, Jesus diz que somos como um homem sem juízo, que eu sou uma pessoa sem juízo, que você é uma pessoa sem juízo se, conhecendo a palavra, não praticá-la. Não mudar nada em nossa vida, o agir da palavra é sinônimo de que nós estamos vivendo sem juízo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos pedir essa graça de Deus, de ser homens e mulheres prudentes. E vamos pedir a bênção do Senhor, que nos dará a graça de viver esta palavra. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.